Voltando aqui, pessoal. Então vamos lá. Agora vamos aplicar nossa primeira aula nas teclas, beleza? Show! Vamos lá. Temos aqui algo que é chamado de oitava. Por que oitava, Joe? Porque tem 8 notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 notas naturais, tá bom? Beleza? O que a gente vai falar bastante hoje? Sobre nota natural, acidente, enarmonia. Eu acho que tá bom pro vídeo de hoje, tá bom? Vamos lá. Então, o que é nota natural? Nota natural são as notas. No teclado a gente pode intitular como notas brancas, mas são as notas que realmente são as 7 notas musicais. São Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó de novo, certo? Lembra que eu falei que a gente vai começar a se comunicar por cifra? Por isso que eu já estou escrevendo assim, tá bom? Mas o C é um Dó, o D é o Ré, o E é um Mi, o F é o Fá, o G é o Sol, o A é o Lá, o B é o Si e o C é o Dó. Beleza? Então, vamos lá. A gente já tem uma oitava aqui. Isso aqui é o que baseia, é um básico, é o fundamento de um teclado. O teclado ele tem uma oitava aqui e o resto são repetições da mesma oitava. Exemplo, deixa eu pegar um teclado aqui. Aqui, tem um teclado. Repara aqui, deixa eu virar do outro lado. Vamos lá. Repara aqui, aqui tem a oitava que eu desenhei, que vai de Dó até Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, certo? Aqui, vocês reparam que tem o mesmo desenho, né? 2 pretas, 3 pretas. E de novo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. 2 pretas, 3 pretas, Dó. Certo? 2 pretas, 3 pretas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, até chegar ao outro Dó. Então isso é o fundamento do teclado. Ele vai ser repetições de oitavas, certo? Então nada mais, nada menos que isso. Simples assim, tá bom? Tudo bem, Deus, falou das notas brancas. E essas notinhas pretas aí em cima? Aqui que tá a maior parte do nosso bate-papo de hoje, né? O que são essas notas pretas? O que a gente pode falar? Vamos lá, vamos falar primeiro sobre distância. Vamos falar sobre distância e não, vamos falar sobre os acidentes já, né? Então notas, vamos colocar aqui como notas brancas, tá bom? As notas naturais, notas brancas. Os acidentes, as notas pretas. E aqui a gente vai trocar uma ideia meio longa. O que são esses acidentes? Vamos lá. Lembra que eu falei para você que existe o hashtag sustenido, e o Bzinho, bemol. Então vamos lá, a gente vai ter que falar de duas coisas ao mesmo tempo, que são distâncias e os acidentes. O que são distâncias? Distâncias é aqui. Cada vez que a gente anda uma tecla para frente ou para trás, a gente está andando meio tom, certo? Então, o que é meio tom? Eu vou colocar meio assim, tá? Meio tom. Ele é a distância de uma tecla para outra, seja uma tecla branca para uma tecla preta, ou de uma tecla preta para uma tecla branca, ou de uma tecla branca para uma tecla branca. Agora de uma preta para uma preta não dá, né? Porque não tem nenhuma do lado da outra, sempre tem uma branquinha no meio, certo? Meio tom é isso, quando você anda de uma tecla para outra, de uma tecla para outra, de uma tecla para outra. Então isso é meio tom, tá bom?
Quando você anda duas teclas, seja elas qual for, quando você anda duas teclas, nós estamos falando de um tom inteiro. Então é um tom. Então a gente pode falar que um tom é igual a duas teclas e meio tom é igual a uma tecla. Certo? Show? Fechou? Então tá bom. Então qual a distância que tem de Dó para Ré? Tem um tom. Por quê? Porque se eu estou em Dó e eu tenho que chegar no Ré, eu tenho que passar por essa nota aqui, ó, por essa tecla preta, certo? Então eu andei uma, duas, certo? Qual distância a gente tem de Lá para Si? Um tom, porque a gente de Lá para Si tem que passar por essa nota preta. Uma, duas. Qual distância eu tenho de Mi para Fá? Aqui já está a resposta, meio tom, porque não tem nenhuma tecla preta no meio. Entendeu? Beleza? Tá bom, John, mas e essas teclas pretas? Vamos ficar chamando elas de tecla preta? Negativo. Elas têm nome entre aspas, né? Essas teclas pretas, na verdade, elas não têm nome, por isso que é chamado de acidente. Elas não têm um nome próprio. Elas sempre vão precisar de uma referência para ser mencionada. Ah, agora ficou difícil, agora não entendi foi nada. Vamos lá, vamos com calma. Essa tecla preta, ela pode ser chamada de uma tecla que está à frente de Dó, ou uma tecla que está a meio tom. Vamos colocar o meio do jeito que eu fiz ali, que fica mais bonito, né? Meio tom acima de Dó, certo? Ou a gente pode falar que ela está a meio tom abaixo de Ré. Ela é uma tecla que está meio tom abaixo de Ré e ela é uma tecla que está meio tom acima de Dó. Então, se eu falar que ela é uma tecla que está acima de Dó, eu posso chamar ela de sustenido. Dó sustenido. Seria Dó mais meio tom. Certo? Certo? Dó mais meio tom acima é igual a Dó sustenido. Então o nome dessa nota vai ser Dó sustenido. Beleza? Essa daqui é uma nota que está a meio tom acima de Ré. Se ela está meio tom acima de Ré, ela vai chamar Ré sustenido. E essa daqui, Joe? Essa daqui, vamos lá. Ela é uma nota que está meio tom acima de Fá. Isso mesmo. E essa daqui? Ela está meio tom acima de Sol. Não repara a minha letra feia? Parece um 6, mas é um G. Imaginem que isso aqui é um G, tá? Pronto, ficou mais bonito. E essa tecla aqui? Ela está meio tom acima de quem? De Lá, certo? Então, se a gente for falar de meios tons acima, se a gente for falar de sustenido, a gente vai ter um Dó sustenido, a gente vai ter um Ré sustenido, e a gente vai ter um Fá sustenido, a gente vai ter um Sol sustenido, e a gente vai ter um Lá sustenido. Beleza? Ah, Joe, e aqui, ó, esse Mi, que seria Mi sustenido, ele não existe? Não tem uma tecla preta entre eles? E nem o Si, ele não vai ter uma nota entre o Si e o Dó? Uma nota preta? Exatamente isso. Por enquanto, né, nesse início, a gente vai afirmar que não existe o Mi sustenido e que não existe o Si sustenido, tá bom? Então, por enquanto, vamos afirmar isso, tá? Depois a gente vai trocar mais uma ideia sobre essas duas notas. Então, Mi sustenido e Si sustenido não existem, tá bom? Fechou?
Ah, acabou aí? Então eu já sei todos os nomes de todas as notas. Ah, não é tão simples assim. As pessoas gostam de complicar nossa vida. Então, quando a gente acha que sabe já tudo, aparece alguma coisinha pra gente aprender. O bemol, a gente não vai falar dele, tadinho. Tá quietinho aqui, a gente nem comentou sobre ele. Então, no mesmo raciocínio que a gente estava conversando sobre sustenido, que ele é meio tom acima, a gente vai usar o mesmo raciocínio para o bemol. Só que a gente vai fazer o quê? A gente vai partir do dó daqui e a gente vai caminhar decrescente, entendeu? Porque é meio tom atrás, o bemol. Tá bom, o que a gente vai fazer com isso, com esse bemol? Essa notinha preta aqui, eu falei para você que ela pode estar meio tom acima de lá, mas ela também pode estar meio tom abaixo de si. E é isso que a gente vai fazer. Essa nota pode ter outro nome, que seria um si bemol. Si meio tom abaixo, si bemol, certo? E essa daqui, ela está meio tom abaixo de lá, então ela pode ser chamada de lá bemol. Essa daqui, ela está meio tom abaixo de sol, então ela pode ter o nome de sol bemol também. E essa daqui, ela está meio tom abaixo de mi, e essa meio tom abaixo de ré. Entendeu por que essas notas são chamadas de acidente? Porque elas não têm um nome, elas sempre usam uma referência para ser encontrada. Não tem como eu chamar essas notas pretas sem eu falar uma dessas teclas aqui, ó, uma dessas notas naturais. Elas não têm nome próprio. Digamos se fosse um parente, né? Você tem um primo que chama João, certo? João é o dó. Vamos falar que João é o dó. E o João tem 2 irmãos. Um é Maria e o outro não tem nome. Então a gente pode chamar esse daqui de irmão de João ou esse daqui de irmão de Maria. Então ele não tem um nome fixo, entendeu? Por isso que é chamado de acidente, tá bom? Mas, enfim, a gente vai se localizar nessa nota por 2 nomes. Dó sustenido, que é uma nota que está acima de Dó, ou Ré bemol, tá? Se a gente estiver falando de sentido crescente, a gente chama de sustenido. Se a gente estiver falando alguma coisa nesse sentido aqui, ó, pá, 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 pá. Então, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, beleza? Se a gente estiver falando do sentido decrescente, a gente fala bemol. Dó, Si, Si bemol, Lá, Lá bemol, Sol, Sol bemol, Fá não tem bemol, Mi, Mi bemol, Ré, Ré bemol e Dó, beleza? Então aí a gente tem 2 outras notas que também não existem, que assim como essas têm 2 nomes, essa daqui também vai ter 2 nomes. O que seria? Seria um Fá bemol, seria uma nota que está meio tom abaixo de Fá, ela não tem, e Dó bemol, que seria uma nota que está abaixo de Dó, não tem, beleza? Proibido, não tem. Depois, mais para frente, lá na frente, a gente vai discutir de novo sobre isso, tá bom? Por enquanto, você pode pensar assim, beleza? Tá bom, Joe. Você falou que a nota tem 2 nomes, isso é incomum. Tem algum nome para isso? Tem. A gente chama isso de enarmonia, que é o estudo de a mesma nota, uma nota, 2 nomes. Ou 2 nomes para a mesma nota. Certo? Quando a gente fala de enarmonia, a gente está falando sobre isso. Não precisa decorar esse nome, tá? É só questão de matéria mesmo. Mais para frente a gente vai usar ele. Por enquanto não, tá bom? Então essa foi a aula de hoje. A gente aprendeu todos os nomes das notas. Agora sim você sabe todos os nomes de todas as notas. E eu vou passar um exercício, tá bom? Vamos passar o exercício já no vídeo, que aí já fica salvo, beleza? Vou aqui no teclado de verdade, não de mentira, que ali já tá tudo anotado, então fica muito fácil, né? Mas beleza, aqui a gente tem um Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, beleza? Aqui a gente tem um Dó sustenido, um Ré sustenido, um Fá sustenido
um Sol sustenido, um Lá sustenido, beleza? Ou Si bemol, ou Lá bemol, ou Sol bemol, ou Mi bemol, ou Ré bemol. Tá, eu vou sortear uma nota aqui e eu quero que vocês me respondam no meu WhatsApp essas respostas. Essa nota aqui, qual que é o nome dela? Certo? Ela é a terceira nota aqui. 1, 2, 3. Qual que é o nome dela? Manda pra mim no WhatsApp. Essa nota aqui, qual que é o nome dela? Manda no WhatsApp. Essa nota aqui, qual que é os dois nomes dela? Que a gente pode falar tanto crescente, ascendente, ou decrescente, descendente. Qual que é o nome dela? Manda pra mim os dois nomes dela, tá bom? E por último, essa daqui. Qual os dois nomes dela? A última tecla preta da nossa oitava, beleza? É isso aí, tamo junto, até a próxima aula.